Estudo inédito da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, analisou a empregabilidade no turismo brasileiro em 2017 com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho. Apesar dos primeiros sinais de recuperação econômica em algumas atividades do setor produtivo em 2017, o turismo ainda sofreu as consequências da perda da capacidade de consumo da população, principalmente por conta da redução de gastos com serviços de lazer. Outro fator foi a queda da receita do turismo internacional, impactado pelo crescimento da violência em destinos importantes, como é o caso do Rio de Janeiro. Isso tem afugentado investimentos e provocado redução na receita decorrente da vinda de turistas estrangeiros. Entre 2015 e 2017, a recessão econômica fez com que fossem eliminados mais de 150 mil postos de trabalho formal nos diversos segmentos do turismo. Porém, no ano que passou, as perdas foram as menores desse período, com menos 12.690 vagas no setor. Em 2014, pouco antes da crise econômica, mais de 3 milhões de pessoas tinham empregos formais no setor de turismo no Brasil. Em 2017, esse número caiu para pouco mais de 2 milhões e 900 mil. Em 2017, o segmento com maior número de empregos formais no turismo foi o de hospedagem e alimentação. Na sequência, vieram os segmentos de transporte de passageiros, cultura e lazer e o segmento de agentes de viagem. A CNC optou em fazer esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa inédita no Brasil, também atendendo algumas áreas, da sua entidade, do seu sistema, como o Conselho de Turismo e as federações de comércio. Com relação ao desempenho da economia, notadamente das atividades do setor de turismo ano passado, cabe destacar uma pequena melhora no nível de emprego, ou seja, a gente dá uma olhada no comportamento do desemprego no turismo e a gente vai ver um U. Como assim? Em 2015, o desemprego no turismo gerou em torno de menos 51 mil vagas. E em 2016, esse número salta um pouco, mostrando um aprofundamento, alguma coisa em torno de 86 mil vagas. E em 2017, de acordo com a nossa mensuração, de acordo com a nossa pesquisa, são menos 12.690. Esse U mostra que, no primeiro momento, houve a crise, ela chegou no seu fundo de poço. Em 2017, houve todos os sinais claros de recuperação econômica, notadamente a partir de abril, quando a agropecuária, o setor da agrobusiness, exportação, deu uma grande contribuição. E aí a economia passou a um processo de retomada do crescimento econômico. Tanto é que fecha 2017 com um PIB de 1%. E esses dados mostram que a economia está saindo do atoleiro, indo para alguma coisa melhor, e as perspectivas, de fato, são melhores do que, em 2018, são melhores do que em 2017. A recuperação do emprego vai estar intimamente ligada à recuperação do mercado de consumo interno, e o mercado de consumo interno tem tudo a ver com as atividades ligadas ao turismo. No ano passado, a maior parte das demissões no turismo aconteceu no segmento de transporte de passageiros, seguido pelos serviços de cultura e lazer. Já os segmentos de agentes de viagem e de hospedagem e alimentação, especialmente por conta dos serviços de restaurantes e similares, responderam positivamente, acompanhando os primeiros sinais de recuperação da economia. A gente pode imaginar o seguinte, quando uma família aperta o cinto, ou seja, o orçamento fica restrito com as contas e com os gastos, uma das coisas que a gente corta são as viagens. Então, isso pode explicar um pouco, ou seja, a queda da demanda em determinados setores, no caso, o setor de transporte de passageiros, para explicar o elevado número de desemprego nesse setor. Por outro lado, a gente teve, no ano de 2017, o fenômeno da desinflação. O que é a desinflação? É uma redução no aumento de preços, ou seja, uma queda do crescimento dos preços, ou seja, a inflação caiu. Ela continua existindo, mas ela caiu, não foi uma deflação. E foi muito puxada, essa desinflação, ela foi muito puxada pela queda dos preços dos produtos alimentícios.
Então, né, o aumento, né, do emprego nas atividades ligadas, né, à alimentação pode ser explicado porque, com base nos preços mais razoáveis, com os preços mais estáveis ou tendo subido menos, né, as famílias tenham ido procurar esses estabelecimentos para poder satisfazer suas necessidades. E, por conta disso, houve um crescimento do emprego. Regionalmente, o estudo da CNC aponta crescimento do emprego no turismo no centro-sul do Brasil, com destaque para São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina. No Nordeste, Ceará e Piauí obtiveram os melhores desempenhos. Na contramão, o Rio de Janeiro lidera o ranking em saldo negativo de vagas. Foram menos 19.628 postos de trabalho na comparação de 2017 com 2016. A gente acredita que os estados que se comportaram positivamente em termos de geração de emprego, né, na área do turismo tem muito a ver, primeiro, com a situação financeira fiscal do estado, segundo, com as condições de estabilidade para o consumo, né, na atividade dos serviços. As atividades de serviços são atividades voltadas eminentemente para atender necessidades secundárias dos consumidores. Então, a gente acredita que um relativo controle da violência, mais umas finanças públicas equilibradas, sem os estados atrasando pagamento para os seus funcionários, né, o investimento acontecendo, né, uma estabilidade para o consumo, condições apropriadas para o consumo dos serviços, isso tem facilitado bastante a evolução das atividades e, por conta do aumento das vendas, as atividades de serviços que são, né, eminentemente empregadoras de mão de obra, elas possam ter crescido. E aí no Nordeste também cabe destacar o Ceará como um dos estados, né, que gerou emprego positivamente. Com relação ao Rio de Janeiro, realmente é de se lamentar, é alguma coisa preocupante, porque os dois fatores que contribuíram positivamente, né, para o emprego de uma maneira em geral, no Rio de Janeiro, contribuem desfavoravelmente, ou seja, as finanças públicas do Estado, né, apresenta-se em desequilíbrio e a questão, né, a situação da violência é um fator também que influencia sobremaneira a decisão das pessoas de saírem à noite para ir comer, né, obterem lazer, irem para as atividades, né, que são eminentemente ligadas ao turismo. Desde 2012, o Índice das Atividades Turísticas, IATUR, mede o volume das atividades turísticas em 12 estados brasileiros. Produzido pelo IBGE, este indicador da evolução da receita real do setor tem registrado queda principalmente a partir de 2015. Entre 2015 e 2017, as perdas acumuladas no volume de receitas das atividades do turismo superaram os 10%. Na verdade, a gente percebeu na pesquisa da CNC sobre empregabilidade no setor de turismo uma tênue recuperação do setor ligado à hospedagem e alimentação, que é a representação sindical da nossa casa. Entretanto, são números muito aquém, vamos dizer assim, do períodos de glória ou de vacas gordas, vamos dizer assim, que o período de turismo passava pelo Brasil. Esse processo depende não necessariamente de práticas ou políticas públicas, ele depende do crescimento da demanda. Eu acho que nós temos boas perspectivas, apesar de ser um ano eleitoral, 2018, face a algumas medidas que foram tomadas. A reforma trabalhista é uma delas, a questão que envolve a liberação dos vistos eletrônicos para países de grande emissão para captação de estrangeiros, como Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália. E acho também que as questões que envolvem a recuperação, ainda que muito devagar, da economia como um todo, deve incrementar um movimento corporativo que é um grande fator de ocupação dos hotéis e da geração de demanda da alimentação fora do lar. Então as perspectivas são boas, entretanto, nós devemos ainda ser cautelosos, porque elas não vão necessariamente recuperar anos anteriores à crise que nós vivemos, mas temos boas perspectivas.